problema de trabalhar com data. Depois vamos estudar um pouquinho de teoria e depois vamos fazer a parte do desafio, que vai ser tipo um elite code ali, sabe? Aqueles desafios, vai ser, claro, bem mais simples, né? Mas vai dar pra gente treinar bastante já. Show de bola, valeu, Isaac. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é para a gente criar a nossa aplicação Spring Boot, tá? Então, para começar, vocês vão entrar no site do Spring Initializer aqui, né? E fazer essa configuração, colocando o Spring Web e o Spring Boot DevTools, tá bom? Então vamos fazer isso junto aqui. Eu já entrei. Aqui vocês podem colocar a linguagem Java, que a gente vai estudar, lógico, Maven, o padrão. A gente não vai trabalhar com Maven hoje, mas só para usar o padrão. O nome do artefato e o name do artifact aqui, vocês colocam o que vocês quiserem, tá? O Java, vamos trabalhar com 21. Se vocês usarem o 17 ou 24, é a mesma coisa, mas vamos usar o 21 só para padronizar. Então vamos começar agora a gerar nosso arquivo zip. Eu vou chamar ele de ClassDate 2, que eu já abri uma já. Então, o Spring Boot facilita muito o nosso trabalho, né, de começar um projeto Java, ele já vem empacotado. Então, depois que a gente faz o download, vai vir um zip aqui. A gente vai só descompactar esse cara. Então, a gente vai usar esse cara aqui para começar o nosso trabalho. Alguém não chegou nesse ponto aqui? Ou posso continuar? Tá ok. Vamos lá. Se alguém não chegar, pode falar, não tem problema. Próximo passo é a gente importar esse projeto para o nosso Eclipse aqui ou para a sua IDE, tá? Eu sempre trabalhei com Eclipse, então é a que eu melhor sei usar. Vocês podem usar qual vocês quiserem, não tem problema. Vou importar um projeto. Então, a gente vai importar um projeto Maven, né? O Maven é nosso gestor de dependência. Então, quando a gente trabalha com Java, a gente tem várias bibliotecas externas que a gente precisa, não é só o Java. Então, por exemplo, eu quero gerar um relatório, vou trabalhar com Jasper Report, eu quero trabalhar com a AWS, eu tenho que ter o SDK da AWS. Então, antigamente, a gente tinha que fazer o download na mão, tá? E ir colocando o jarzinho lá, um pacotinho. Hoje o Maven faz isso para a gente automático. Então, essa é a função principal do Maven. Vamos selecionar aqui onde a gente vai querer, onde está o nosso... O que a gente acabou de descompactar. Tá? O meu caso aqui foi esse FreeClassDate2. O que aconteceu? É que eu criei com o mesmo nome, então ele está falando que já existe aqui, tá? Vocês conseguiram achar o pom de vocês aqui? Eu vou gerar outro aqui. O meu, como ele estava com o mesmo nome lá. Isso é legal, tá? Coisa que isso acontece ao vivo. E assim, quando eles forem fazer aqueles testes lá com entrevista internacional, isso pode acontecer. Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né? Então, vou criar outra aqui com outro nome, outro artefato, e vou gerar de novo. Vou salvar. Vou fazer o processo todo de novo aqui. Esse agora vai funcionar. Agora achou o ponto XML aqui, então esse é o comportamento esperado, tá? Vou fazer o finish.
Então, eu estou com outro projeto aqui, um projeto vazio, né? Então, tem só o padrão que ele vem aqui para iniciar uma aplicação Spring. Se fosse uma aplicação Java comum, né, ele viria só com o método principal aqui, o Static Void Main. Como eu tenho uma aplicação Spring agora, eu vou precisar desse cara aqui para o framework, para o framework entender, o Tomcat no caso, entender que isso aqui é a aplicação Spring Boot Application. Se você clicar aqui, ó, se você passar logo em cima, você repara que aqui está aparecendo essa notation, que é tudo isso aqui ao mesmo tempo. É o Spring Boot Configuration, Enable Configuration. Então, tudo isso aqui está dentro desse cara aqui. Isso aqui a gente pode falar com detalhes depois, tá? Não é nosso foco aqui, é só para vocês saberem o que é essa primeira classe. Por que a gente não vai usar só o padrão? Porque praticamente Java hoje é você fazer endpoint. O nosso foco aqui não é criar vários endpoints, tá? Mas a gente já acostumando já com essa ideia de criar endpoint, trabalhar com o HTTP, trabalhar com o servidor. Então, nosso próximo passo agora é criar o nosso controller. Quando a gente trabalha com Spring Boot, a gente trabalha com um padrão MVC, né, básico, e o controller é o que vai fazer a interação entre o nosso modelo e com o usuário. Tá? Então, a gente vai criar o nosso controller aqui. Vou colocar aqui, ó, botão direito do mouse, New Class. Eu vou chamar de Date Controller. Eu não vou separar por pacotes aqui, tá? Nosso objetivo não é esse, é só mesmo fazer o treino da data. Date Controller. E vou chamar o Finish aqui. Ok? Todo mundo aqui comigo? Ou alguém não conseguiu? Vou continuar. Fechou? Então aqui, ó, eu vou fazer agora, eu vou falar para ele que é uma aplicação Spring Boot. Como que eu vou fazer isso? É através do REST Controller. Então a gente vai trabalhar com padrão RESTful, né? Então, para falar que isso não é um controller normal, isso é um REST Controller, eu crio essa notação aqui. Repara que ele trouxe do Spring Framework. E vamos criar o nosso primeiro método aqui para a gente poder ver se está funcionando. Ó, a gente criou o nosso Spring Boot. E vamos criar a nossa primeiro para ver se vai funcionar. Vamos criar só uma... Nosso primeiro objetivo é criar um método para retornar a data atual. Data atual, tá? Para testar, a gente vai retornar uma string por enquanto. Então, eu vou vir aqui, ó. Public. String. Hoje. Eu tô hoje. E vamos retornar só um oi para a gente testar aqui. Então, vamos usar o get nessa aula só, tá? A gente vai usar o get map, uma anotação também Spring, e a gente tem que falar para ele qual que é o caminho que a gente vai chamar. Eu vou chamar path, e entre string eu vou chamar aqui de hoje. Tá ok? Teoricamente, se a gente chamar esse cara aqui, ele tem que funcionar agora. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu dar o stop no meu servidor antigo que eu estava testando, para não dar conflito. Não, desculpa, eu não comecei, né? Para começar uma aplicação Spring, a gente tem duas formas de fazer. Ou pelo comando, né, lá do MVN, ou por aqui. Para deixar mais fácil, nessa aula, a gente pode botar o botão direito do mouse, vir aqui, Run As e Java Application. Ele vai ter que começar a nossa aplicação Spring aqui, ó.
Isso. Foi. Eu acho que a máquina está mais lenta do que o costume por causa da gravação. Então ele está bem. Minha máquina é antiga já, tem mais de 10 anos. Já botei SSD, mais memória, mas está na hora de pegar outra mesmo. Então, ó, quando eu faço essa parte aqui do Spring, é o que está começando, né? Ó, Tomcat, nosso servidor, que já vem dentro do Spring. Antigamente a gente tinha que configurar esse Tomcat, era difícil. Era difícil, né? Era chato, vamos dizer assim. Começou, vamos ver agora se nossa aplicação vai rodar. Ó, funcionou, tá? Então retornou para mim oi. Então a configuração básica do nosso projeto está funcionando. A gente não fez nada ainda, mas é a configuração básica. Alguém não conseguiu retornar essa variável, essa string oi aqui? Alguém não conseguiu? Então vamos mudar. Todo mundo conseguiu retornar isso? Fechou. Então vamos continuar então. Tá. Vamos primeiro falar um pouquinho da dificuldade de trabalhar com data, tá? O que acontece? Trabalhar com data não é algo trivial. Primeiro, que a data ele é algo subjetivo. A gente vai até testar isso hoje. O mesmo instante aqui e na China são datas e horas diferentes, né? Então, isso já começa a ser objetivo. Então, sempre que eu tenho casos de uso que envolvem datas, dá muito problema. Tá? Por exemplo, assim, ó, eu tenho que ter um caso de uso que envolve data. Eu tenho que fechar a inscrição de um formulário às 7 horas da manhã. Mas aí é uma aplicação mundial. O que vocês vão fazer? Vai ser às 7 horas da manhã do Brasil? Vai ser às 7 horas da manhã da China? Ou vai ser um instante único? Então já é um problema. Às vezes, quando a gente vai fazer a conversão de padrões, por exemplo, a gente vai converter a data do Java e tentar colocar no SQL Server, por exemplo, no MySQL. Eles usam padrões diferentes. Então, a gente tem que fazer conversão de modelos de data, tá? Então, outro problema que acontece muito com data, vocês podem perceber isso, por exemplo, o usuário faz um cadastro de alguma coisa que envolve data. Por exemplo, aqui para mim são 9h20. Eu cadastrei 9h20. Mas o meu servidor, ele está lá nos Estados Unidos. Lá são 11 horas, são 11h20, né? Aí na hora do cadastro é às 11h20. Então a gente tem que se preocupar em saber em qual data a gente está pegando, se é do usuário ou do servidor. Então trabalhar com data é algo sensível. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então esses são alguns problemas que... Aí, o que acontece? O Java, ele está na terceira tentativa dele de fazer trabalhar com Java ficar fácil. Repara que hoje a gente está trabalhando aqui, ó, eu já deixei separado, o pacote Java Time. Esse Java Time, ele entrou no Java 8, tá bom? Antes do Java 8, tinha a classe Date, depois não deu muito certo, entrou a classe Calendar. Também era um pouco complicado, tá? Como que isso era um pouco complicado, eles criaram agora no Java 8 a classe Java Time. Até então, a gente tinha que usar bibliotecas de terceiros para poder trabalhar com data. Então, essa aqui é a nossa... Aí eu não compartilhei com vocês, né? Vou compartilhar novamente. O Java Time é o pacote que a gente vai trabalhar. Deixa eu compartilhar de novo. Então, ó, aqui, como eu falei, a gente tem várias classes dentro do pacote Time, tá? Para nos ajudar agora a trabalhar com data de forma melhor. E não mais com date, com calendar. Qual é a minha ideia, então, hoje? A gente fazer vários desafios, aprender, para a gente poder chegar nesse desafio aqui. Então, vamos fazer o primeiro e mais simples. É retornar uma API com a data atual. Só isso, tá bom? Então, vamos entrar aqui, ó. Como é que eu faria isso? Eu trabalharia com local date. Esse local significa que é o horário do momento, do lugar, tá? Por isso que o nome é local.
colocar o date. E para pegar a hora do momento é muito fácil. É só colocar o now aqui, ó. Now. Aí tá dando erro. Alguém sabe dizer por que tá dando erro? E aí, quem chuta aí, por que isso aqui tá dando erro? Ó, a dica aí, ó. Bom, a gente pediu uma string, tá bom? Aqui, ó, a gente falou que vai retornar uma string. O localDate.now, ele vai retornar um int. Então, qual seria a solução aqui? Quem diz qual é a solução que eu isso aqui para a string? Fazer o quê? Fazer o quê? Isso, eu posso formatar, e tentar ser um desses. Mas o mais simples aqui é só chamar o toString. Todo objeto Java tem o toString, tá? Todo. Isso aqui vem da classe principal do Java, que é o. Nossa, tá muito lento aqui. O toString aqui, ó. Todo objeto Java tem esse cara aqui. O teu objeto que você cria vai ter o toString. Vamos testar isso aqui agora. Ó, repare que quando eu salvo, ele já restarta o meu servidor. Isso aconteceu por quê que ele restartou sozinho? Por causa desse cara aqui, ó. Boot DevTools, tá? Quando você criar seu projeto, se você quiser que ele restarte sozinho, é o Live Reload, você tem que colocar esse cara aqui. Então, ó, vamos atualizar o nosso hoje aqui, ó. Ó, retornou a data. Mas repare que ele retornou num padrão que não é o brasileiro. Tá? Não é o brasileiro. Isso aqui é o padrão, inclusive, do SQL, né? Do MySQL. Então, ó, eu quero agora, o próximo desafio aqui é fazer isso aqui retornar no padrão brasileiro. Tá? Vamos fazer isso aqui agora. O Java, ele vai ter algumas classes que vão auxiliar a gente a trabalhar com formatação. Então, eu tenho o date formatter. Aqui, ó, eu tenho o datetime formatter. Eu vou criar o meu formatter aqui. Todas essas classes aqui do padrão do pacote time, eles usam um padrão de projeto chamado Factory, tá bom? Factory é o seguinte, quando tem objetos muito difíceis de criar, então eles criam um Factory, uma interface para deixar mais fácil a criação desse objeto. Então, eu não consigo botar um new no meu objeto. Pessoal, eu vou parar de gravar aqui porque está muito lento. Eu estou achando que... Alguém está gravando a aula? Aí eu vou pedir para vocês passarem para mim. Vamos continuar. Vou parar de gravar porque senão a gente não vai continuar. Depois, se alguém gravar, manda para mim, por favor, que eu vou tentar botar no YouTube lá. Vou parar aqui. Então, eu falei, foi nossa primeira aula, foi meu teste para ver se ia dar certo. Porque a gravação não deu certo. Vamos lá. Então, ó, eu vou botar aqui o off patterns. Então, eu passo para ele o padrão de string que eu quero. Então, eu vou passar aqui, ó, primeiro o dia, né? O day. Vou passar a minha barrinha aqui. Vou passar o mês e o ano. Isso aqui vai dar um erro, tá? Se alguém já percebeu, vamos deixar os colegas
entenderem qual é esse erro aqui. Então, agora, em vez de eu chamar o now.toString, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o local date, não, o now, né? Só que eu quero formatado, então ponto formatter. O minha máquina ficou muito lenta, pessoal. Só um minuto. Ponto format, ó, aí tá pedindo para mim um date time format que a gente criou ali em cima. Eu vou. Aí. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Alguém imagina qual erro isso aqui vai dar? Ó, vamos ver aqui. Ó, o que falou aqui, ó. Ele tentou pegar 1 minuto. Então, ele não conseguiu. Por que ele tentou pegar 1 minuto? Porque dentro desse padrão aqui, de dia, mês e ano, MM é minuto, não é mês. Tá? Então, tem duas formas de consertar isso aqui. Para esse nosso método poder funcionar. Quem me diz uma aí? O que eu posso fazer para poder isso aqui funcionar? Eu quero ser botar em maiúsculo, MM. Show de bola. A primeira forma é colocar maiúsculo. MM. Então vamos testar isso aqui, ó. Ó, que legal. Agora ele veio formatado no padrão brasileiro, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa primeira solução. Outra forma que a gente podia fazer para consertar isso aqui, em vez de a gente usar o localDate, a gente trabalharia com o localDateTime. LocalDateTime. Que agora, em vez de eu ter só a data, eu tenho a data e o tempo, né? O localDateTime. Claro, aí eu vou voltar para o mês, para a hora. Claro que isso aqui não vai dar certo, né? Porque, assim, vai funcionar, mas não vai fazer sentido para a gente brasileiro, porque ele vai pegar uns minutos agora. Então, provavelmente quando eu rodar, vai ter que sair o 28 aqui. Eu vou rodar de novo. Ó, saiu 28. Parou de dar erro, não fez sentido, lógico, né? Então, essa foi nossa outro desafio daí que a gente teve. Agora, a coisa que é muito comum a gente fazer dentro da programação quando trabalha com data, né? É somar meses e data. Somar, fazer operações com data. Sabe? Por exemplo, eu quero entregar essa tarefa para daqui a 3 dias. Né? Como é que eu vou saber qual vai ser esse dia? Né? Então, o local date, ele consegue fazer isso muito fácil para a gente. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Eu quero imprimir, então, o dia, eu quero imprimir para mim a data daqui a 3 dias. Eu vou vir aqui, vou fazer isso aqui virar uma variável para mim. Ó, você vai virar uma variável. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Datetime ponto plus. Aí eu vou escolher o que eu quero somar. Ó. Ele tem várias opções aqui. Eu quero somar o dia, né? Plus day. Aqui, ó. Plus day. Então eu vou botar 3 dias. 3. Ele é um long, tá? Eu preciso botar um Lzinho no final aqui. Bom, a pergunta que eu faço para vocês: isso vai funcionar na hora de imprimir aqui ou não? Com 3 dias, somando 3 dias. Pode chutar aí qualquer coisa, sim ou não. Vamos lá, o que vocês acham? Que vai? Eu acho que não. Por que, José? Tu acha que não vai funcionar?
Lá não me parece que tá ligado um com o outro. Não, vamos lá, é isso mesmo. Ó, o que acontece? Vamos rodar para ver, né? Eu vou vir aqui. A lógica tá certa. A gente vai rodar aqui, ó, 20/5, né, que é hoje, então não somou. O que acontece? O datetime, ele é imutável. Nós temos objetos mutáveis e imutáveis no Java, tá? Se você tentar, por exemplo, strings também são imutáveis. Se você pegar aqui, ó, datetime, que é o nosso e tentar colocar qualquer set aqui, ó, set é para consertar a variável, né? Para trocar o valor da variável. Minha máquina travou de novo. Quando trava para mim, trava para vocês também? Tá travado aí? Tá, então só ver aqui. Ó, aqui, ó, 7, foi certo. Então, ó, repare que ele não tem nenhum set. Por quê? Ele é imutável. Você não pode trocar um valor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar essa nova soma aqui para essa referência. Repare que agora aqui, ó, eu não estou trocando o valor dela, eu estou trocando a referência do meu objeto. Se vocês não entenderem o que eu estou falando, vocês falam que eu explico com mais detalhes, tá? Lembra que no Java a gente tem a heap, que é onde ficam os objetos, tá? Então, quando eu faço isso aqui, ó, localDate.now, eu crio um objeto lá na heap. Então, é como se tivesse a minha memória vazia, heap, e pá, nasce um objeto aqui. Quando eu faço isso aqui, ó, plus day, ele está criando uma nova data e passando para essa referência. Então, eu tenho um objeto aqui e eu criei outro. E essa minha variável chamada datetime, em vez de apontar para esse, vai apontar para esse cara aqui. Aí esse aqui vai ser descartado no garbage collector depois. Mas agora eu estou apontando para um novo objeto. Ou seja, o objeto é imutável e eu estou trocando a referência dele. Agora vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu vou vir aqui, salvar de novo. Não funcionou. Vamos ver por quê. A lógica não funcionou. Eu tenho que passar a minha referência. Quando eu faço isso aqui, ó, eu estou passando uma nova referência. Então eu tenho que passar esse cara aqui. Eu tenho já essa data. Eu não vou mais usar esse cara aqui. Eu vou usar o meu datetime, que é o local datetime do mesmo jeito. Vamos lá. Olha só, agora funcionou. Dia 23, tá? Então eu posso fazer somas e diminuição e subtração, desculpa, com qualquer data aqui, qualquer minuto, qualquer coisa. O Java permite isso para gente. Tá? Então a gente tem a imutabilidade. E agora, tem uma parte que é muito legal. Bom, eu tinha marcado até 9h30. Vocês querem continuar ou vocês querem parar? O que vocês acham aí? Por mim, eu posso continuar. Pode continuar? Fechou, então. Vamos lá. Tem uma parte que é muito legal, que é esse cara chamado Instant aqui, ó. A gente vai trabalhar com ele aqui agora. O que acontece? Como eu falei, as horas, elas são diferentes. No mesmo instante, tá? Esse instante aqui agora que a gente está falando, são 9h34 agora. Mas na Alemanha, são 11h34, são 4 horas de diferença. Então, como que eu vou trabalhar com horas como que eu vou trabalhar com horas diferentes no mesmo instante? Então, o Java, ele criou para mim um método, uma classe chamada instante e outra chamada ZoneID. E a gente vai conseguir saber os horários em locais diferentes usando essa classe. Por exemplo, aqui, ó, eu vou usar ainda, agora aqui, eu vou trabalhar com horas, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar aqui o HH de hours e o minuto aqui, ó. Lembra disso aqui. Se alguém já pensa em fazer certificação de Java, tá? Isso aqui vai confundir lá, ó. Lembra que mês é maiúsculo e lembra que minuto é minúsculo.
Vamos lá. Como é que eu faço agora para poder trabalhar com instante? Eu vou criar uma classe aqui, ó, chamada instance. Lembrando que ele sempre trabalha com um padrão factory, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui o instance. Ele não tem o new, o pacote time, né? Ponto of. Então, eu vou criar um milissegundos aqui, ó, através do milissegundos. Eu quero pegar a primeira data do Java. O que acontece? O computador ele precisa de uma data zero para saber em que momento ele está. É como se fosse uma régua. Travou. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo tá, né? Tá, então eu vou falar. É como se fosse uma régua, tá? Então, o meu momento zero tem que ser alguma data específica da história. O Java convencionou que a data 1970, lá na UTC, é a data zero, tá? Então, essa é o momento zero do Java. Então, eu quero criar, e a partir daí, são milissegundos que vão para frente ou para trás. Então, eu vou criar agora um instante daquela época lá. Ó, então, eu vou chamar aqui o época milissegundos. Se minha máquina deixar. Deixa eu dar um stop, ver se melhora um pouquinho. Aqui, eu vou dar um stop. Então, ó, em milissegundos, eu vou chamar 0. Tá, ok? Eu criei um instante aqui, ou seja, é um momento no espaço-tempo aí que é chamado zero. No caso, eu sei que é 1970, porque é o que o Java convencionou. Mas se eu colocasse aqui o número 200, eu sei lá que momento é esse. No caso, são 200 milissegundos depois, né? Se eu botasse um número muito grande, eu não saberia que tempo é esse, mas o computador vai saber. Vamos colocar o zero para o nosso exemplo aqui, ó. Zero aqui. Aí, se eu tentar criar um local date time a partir de um instante, olha o que ele vai pedir para mim, ó. Of instance aqui, ó. Of, ele pede um instante e um zone ID. O zone ID é o seguinte. Então, o que já tem o instante aqui, agora tem que criar um zone ID. O que é o zone ID? O zone ID é um local do mundo que já está no banco de dados do Java. Então, por exemplo, é uma combinação de cidade e país, por exemplo, ou, desculpa, de continente. Tipo, é um lugar grande para um lugar pequeno. Por exemplo, tem América, São Paulo, tem Ásia, Tóquio. Tem vários aqui que a gente pode usar. Esse aqui não está limitado, tá? É muito grande mesmo, tá? Você pode pegar isso através do Java, essa lista, ou pesquisar na internet. Eu já fiz minha pesquisa para o nosso exemplo aqui, ó. Então, eu vou aqui mostrar a data no instante zero, a hora no instante zero, lá no Acre. Então, ó, eu já fiz isso aqui, eu vou pegar. Isso aqui não tem como saber de cabeça, tá? Isso aqui é com pesquisa mesmo. Ó, lá no Acre. Então, ó, esse cara aqui, ó. Brasil, Acre. Vou pegar logo esses dois aqui. Eu vou precisar. Então, eu vou criar agora minhas duas zonas. Ou seja, eu vou trabalhar com a zona do Acre e a zona de São Paulo. Eu vou passar agora para cá o meu Acre. O Acre. Que horas será que era no Acre no primeiro momento que o Java trabalha? Vamos ver aqui, ó. Vou salvar aqui e vou rodar de novo. Lembra que para rodar, botão direito do mouse, Run as Java Application. Ó, apareceu aqui, ó, 3/1 de 1970, às 7 horas da manhã. Isso foi o primeiro momento, zero, lá no Acre. Agora, em vez de usar o Acre, eu vou usar São Paulo. Lembrando que está no Brasil, continental, né? Tem horários diferentes.
Se eu usar agora aqui, ó, São Paulo, eu quero saber que momento era esse instante nessa região do mundo. Ó, esse instante nessa região do mundo. Vou salvar aqui. Ó, eu estou usando ainda meu date time, né? Então, eu estou imprimindo ele aqui, o date time aqui. Repare que o mesmo instante mudou o horário. Olha que legal. Cara, isso é sensacional. Vocês que pretendem trabalhar em projeto internacional, vocês vão trabalhar muito com fuso horário. Hoje eu trabalho para a Alemanha, né? E a gente trabalha muito com fuso horário, tá? Isso aqui ajuda muito mesmo. Eu não preciso fazer esse tipo de cálculo na mão. Então, eu sei o mesmo instante em horários diferentes. Isso é muito legal mesmo. Bom, agora, a parte teórica a gente já acabou. Eu corri um pouquinho, eu queria que vocês fizessem junto comigo, mas não deu, né? Então, o que eu gostaria de fazer? Primeiro de tudo, eu queria algum feedback de vocês aí, antes de começar para a próxima parte. O que vocês estão achando da aula, se o ritmo está legal? Por favor, se vocês querem dar algum feedback aí. Mas está conseguindo acompanhar, entender? Alguém não está conseguindo? Mais exemplo. Então, essa é a ideia agora, né? O desafio. Mas é o seguinte: o desafio é para vocês fazerem, tá? Então, quem sentir a vontade até de compartilhar a tela pode fazer. Se não quiser compartilhar a tela, pode mudar para mim no particular depois, não tem problema, tá? Então, eu quero esse desafio aqui de vocês, ó. Eu quero que vocês falem primeiro. Vamos primeiro esse aqui que é o mais legal, tá? Que envolve fora, envolve tudo. Eu quero que vocês me mostrem o próximo ano bissexto. Eu quero que vocês me mostrem qual é o próximo ano bissexto. E eu quero que vocês me mostrem locais diferentes, com datas diferentes, tá? A gente tem 15 minutos, então eu vou dar aí 5 minutinhos para vocês tentarem fazer, para depois a gente corrigir. Eu não mostrei como que faz um ano bissexto. É bem simples, tá? Então isso aqui eu vou... Como é que eu sei se o ano é bissexto ou não? É só fazer o seguinte, ó. Date time. Pronto. Ó. Pronto, now. Chama sleep. Sim. Ah, foi mal. Deixa eu ver. Ok. Vou trabalhar com date time. Eu preciso trabalhar com local date aqui, ó. Porque para saber se o ano é bissexto ou não, eu trabalho só com ano, né? Não trabalho com horas. Então, local date. Lembrando que a diferença disso aqui, né? O local date é para hora e o local date time, o local date é para data, o local date time é para hora. Local date, ponto. Now, ponto. Tá completando aqui. Já apareceu para alguém aí o sleep? O sleep significa ano bissexto, né? Aqui, ó, sleep year, ok? Então, com essa informação aqui, eu sei se o ano é bissexto ou não. Vamos ver se eu quero saber se o meu, se esse ano bissexto, se esse ano agora é bissexto, né?
Ó, vamos ver se esse ano agora é bissexto. Esse ano não é bissexto. Então, eu quero saber qual é o próximo ano bissexto, tá bom? Então, eu vou dar esse desafio para vocês aí. De novo, quem quiser ficar aqui, eu posso ficar até as 10 aqui. Quem quiser tentar fazer agora e me mostrar, para a gente corrigir junto, se no caso não consiga, pode fazer. Quem estiver precisando sair, pode sair e mandar depois no particular. Mas é muito importante a gente tentar fazer isso aqui, tá? Para o aprendizado só vem com a prática, se não precisar fazer isso aí no trabalho de vocês, ou então na entrevista de emprego, que tem live code. Só que a diferença é que aqui eu não estou avaliando, eu estou ajudando. Então, pode escolher qualquer um desses dois aqui e a gente tenta fazer junto. Eu vou beber uma água, desligar minha câmera, tá? E já volto a vocês tentarem fazer. Pode continuar aí. Fala tentar fazer em casa, tá? Depois. E qualquer dúvida pode falar comigo no particular, não tem problema. Bom, eu já fiz, tá? Vou mostrar a minha solução aqui, tá? Eu vou fazer o stop aqui desse servidor. Então, ó. Primeiro, locais diferentes. Vocês estão vendo na tela, né? Sim, ó. Primeiro, os locais diferentes. O que eu fiz? Eu criei um instante só, né? Porque eu quero apenas o mesmo momento. Criei 2 locais do mundo diferentes. No caso, eu botei o Acre e o São Paulo. E eu criei a hora baseado nesse instante. Ou seja, são 2 horas diferentes para o mesmo instante, tá? São 2 horas diferentes para o mesmo instante. Só que eu vou precisar de apenas um formatador, porque é o mesmo padrão. Se eu quisesse padrões diferentes, eu teria que criar 2 formatadores. E aqui eu vou só imprimir, tá? Então eu vou diferenciar aqui, ó. Pode chamar o formato e vou imprimir. Vou chamar esse cara aqui para a gente conferir o horário aqui nesses 2 lugares. Frequency Application. Então, aqui, ó, locais diferentes. Vamos ver aqui. Olha lá, em São Paulo, esse momento aqui era às 9 da manhã e esse momento aqui era no Acre às 7 da manhã. Então, eu consegui mostrar locais diferentes, tá? O outro, que era se é ano bissexto ou não. Bom, isso daqui, cada um pode fazer como quiser, tá? Isso aqui não é um... Eu fiz rápido isso aqui, talvez tenha até uma melhor forma de fazer um algoritmo melhor. Mas quando eu fiz isso aqui, ó... Primeiro, eu criei a data de hoje. Por quê? Se esse ano for bissexto, eu já retorno ele já, né? Criei uma variável chamada find, ou seja, se eu vou achar ou não esse ano bissexto. E eu pergunto, lembra que o sleep year retorna para mim se o ano é bissexto ou não, true ou false? Então, ó, o ano é bissexto? Sim. Então, eu já achei, find. Se eu já achei, eu vou nem entrar aqui, ó, porque eu já achei. Eu vou retornar direto o date to string. Se eu não achei, ou seja, repare aqui, ó, se eu não achei, find negativo, né? Vocês lembram que essa exclamação é negativo. Então, ó, como que eu leio isso aqui? Enquanto eu não acho, eu vou fazer o quê? Eu vou somar um ano na minha data e perguntar de novo se é ano bissexto. Aí vai chegar no find aqui. Aí ele vai vir aqui, ó. O find foi true ou não? Não, não é. Então eu volto para cá. E vai fazer esse loop aqui até o find virar true. Ou seja, quando eu achei, eu vou sair daqui. Repare que eu neguei a minha condição aqui, né?
Faz isso aqui enquanto eu não achar. Vamos ver se isso aqui tá certo. O Sleep Year. Eu vou chamar esse cara aqui, ó. Ah lá. O próximo ano bissexto vai ser em 2028. Tá ok? Eu já conferi na internet, tá? Para ver se era o ano mesmo. E esse é o ano bissexto de verdade. Então, esse aí foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, de verdade. Se vocês gostaram e quiserem, a gente pode fazer isso com frequência. Por enquanto, eu posso fazer toda terça-feira às 9 horas. Para mim é bom esse horário. Se a gente quiser trocar o horário, se vocês gostaram de verdade, ficar até o final, é 1 hora. Provavelmente teve uma hora que encheu e agora tem aí 5 pessoas, mas é legal isso. Realmente são sempre é isso, né? É poucas pessoas que até o final. E eu falo isso em tudo, tá? A maioria deve estar começando agora. Meu primeiro emprego eu passei em concurso público, né? A turma começava com 100 pessoas e terminava com 4, tá? Então isso é normal, né? Então é só os que é resiliente, quem é determinado que chega até consegue o objetivo. Então isso é normal. Parabéns para vocês. Não tô falando que os outros não são, tá? Os outros podem ter outros compromissos, podem ter outra coisa. Mas eu falo que, assim, para conseguir chegar ao objetivo, tem que ser determinado mesmo, resiliente. Se vocês quiserem, a gente faz a próxima aula aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Pode falar, amigo. Fazer o quê? Que eu mando no WhatsApp. Que eu não pensei em nenhum, né? Mas aí a gente pode pensar. Pensa no WhatsApp lá. Tenta fazer esses dois de novo, sozinho. E eu mando lá. Você tá em qual grupo que você falou? Todos, né? Fechou. Valeu, então vou mandar assim. Pessoal, bom dia para vocês aí. Foi um prazer estar com vocês aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Valeu aí.